Pastor Tiago Moreira, boa noite. Eita. Boa noite, Pastor Tiago. Boa noite, bem-vindos, os que já estão por aí, os que ainda vão assistir, bem-vindos ao Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Somente após conhecermos melhor o Senhor é que nós podemos glorificá-lo. Então quero dar as boas-vindas, boa noite de forma direta para os irmãos que estão por aí, Pastor Tiago Moreira, Celina, que vão estar conosco também em outras lives, Valéria, lá de Mossoró, irmã Valéria, também a irmã Renata, lá do Rio Grande do Sul, está muito frio, né, por aí, Marcela, colega de ministério, missionária Marcela, que está indo para a Bolívia, está por aí também. A Renata falou que tá bem frio, né, lá no Rio Grande do Sul, aqui tá um clima, tá quentinho hoje. Esses dias teve um clima bem agradável, mas não chega nem perto do que você deve estar experimentando aí no Sul. E eu acho que a Cíntia Richner está feliz de estar nos Estados Unidos, pegando um pouquinho do calor lá, já que ela disse que aí também estava bem frio. Então vamos chamar a nossa entrevistada, já tomei aqui 4 minutos dela, vamos aproveitar bem o nosso tempo para aprender sobre o tema da noite, que é disciplina com essa live de hoje. 12 graus. E a sensação térmica ninguém sabe, né? Cíntia, bem-vinda, querida, mais uma vez. Nossa convidada especial, que está sempre conosco. Graças a Deus por sua vida. Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Cíntia não está no Brasil, ela está lá nos Estados Unidos. Qual é o estado, Cíntia, que você se encontra? Pensilvânia. Tô com meus sogros aqui. Ah, ok. Ótimo. Então tá quentinho aí, né? Não tá frio como tá no Rio Grande do Sul, não, né? Não, nós fugimos do frio. Ótimo, muito bem, tem que ser sábio mesmo. A Cintia, ela é do Rio Grande do Sul. Para quem não assistiu às lives anteriores, não conhece ainda ela, então carece apresentá-la mais uma vez. A maioria já conhece, mas vai ter alguns que vão assistir certamente que não conhecem. A Cíntia Richner, só quero chamar Reister, mas é Richner. Ela é norte-americana, veio como missionária para servir no Brasil juntamente com seu esposo, Randall Richner. Eles têm 3 filhos, sendo uma moça e 2 rapazes, não é isso? Isso. A moça é casada, os 2 rapazes são solteiros. Eles servem a Deus no Rio Grande do Sul, Ministério Bíblico em Ivoti. Estão também ajudando uma congregação, fundar uma congregação chamada Dois Irmãos. Eles são conselheiros da ABCB, afiliados à Associação de Conselheiros Bíblicos do Brasil. Eles trabalham especificamente com famílias. A Cíntia trabalha de forma direta com mulheres e o pastor Randall também com homens, e ambos trabalham com famílias. Eles têm ganhado muitas famílias, mulheres e homens para Cristo, nesse ministério que Deus concedeu a eles. Se você não assistiu às lives anteriores, teve uma live que a Cíntia falou sobre o papel da mulher, foi maravilhosa, esclarecedora, reconfortante para nós como mulheres sabermos o nosso papel, que Deus espera de nós. Se você ainda não assistiu, volta lá para assistir. E ela esteve aqui também com seu esposo, o pastor Randall, falando sobre liderança abusiva. Foi preciosa demais.
Você precisa voltar lá e assistir para ser abençoado também. E hoje ela está aqui conosco para nos ajudar no tema do mês, que é Criando Filhos para a Eternidade. E o tema que ela vai tratar hoje é Criando Filhos debaixo da disciplina, em especial a física. Então ela tem aí cerca de 50 minutos para falar sobre o assunto, escorrer bem. Fique bem à vontade, Cíntia, o que Deus colocar no seu coração, que você já tem preparado, pode ficar bem à vontade para expor e nos abençoar com o tema. Se quiser que eu ore e faça alguma coisa, é só falar que eu estou aqui. Pode orar. Tá bom. Pai bondoso, eu rogo ao Senhor que continue a usar a nossa irmã Cíntia. Assim como o Senhor usou nas lives passadas, que o Senhor possa conduzir a tua serva. Sabemos que o principal professor é o teu Espírito Santo a cada coração. Não sabemos quem está ouvindo. Aliás, temos ciência de algumas pessoas, mas não sabemos quem ainda vai ouvir. O Senhor tem planejado que esse ensino possa chegar em muitos lares e em muitos corações. Que o Senhor faça então a obra, usando a tua serva grandemente hoje para trazer esclarecimentos da tua palavra no que concerne a um assunto tão importante, a disciplina, que o Senhor mesmo faz uso dela para conosco, a fim de nos abençoar e nos fazer crescer. Obrigada por tudo, obrigada pela tua palavra que nos ensina e nos instrui no caminho que devemos andar, a fim de que possamos andar com o Senhor no caminho de retidão e longe do que é mal. Obrigada por tudo, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Obrigada, Gisele, mais uma vez para o convite, poder estar aqui com vocês. É uma bênção poder estar com vocês hoje à noite, irmãs. E especialmente para falar sobre esse assunto que é tão importante, a disciplina física dos nossos filhos. Hoje em dia tem muitas ideias diferentes sobre como criar filhos, né? O mundo enfatiza os direitos das crianças. Abuso físico está se tornando mais comum cada dia que passa. Muitos pais são ausentes e quando estão presentes não estão investindo tempo nos seus filhos. E existem muitas ideias erradas sobre disciplina física. Mas nós, como cristãs e seguidores de Cristo, nós temos a responsabilidade de refletir Deus Pai e Jesus Cristo para os nossos filhos e para o mundo ao nosso redor, na maneira em que criamos e disciplinamos os nossos filhos. Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Meus pais eram missionários e desde criança, bebê, eu fui criado nos caminhos do Senhor. E eu dou graças a Deus pelo meu pai, que refletiu muito bem nosso Deus Pai, Jesus Cristo, na maneira que ele me criou e na maneira que ele me disciplinou. Então, minha mãe também estava envolvida na minha disciplina, mas foi o meu pai que realmente tomou a frente na minha disciplina. E eu dou graças a Deus pelo exemplo dele, pela maneira que ele demonstrou para mim o amor de Deus Pai, mas também a santidade e a perfeição do nosso Deus Pai. E eu quero encorajar os homens pais que talvez vão assistir ou vão ouvir sobre esse live. Eu quero encorajar vocês a se envolver na disciplina física dos seus filhos. Essa tarefa não é das suas esposas. Deus tem chamado vocês para tomar a liderança e se envolver nisso. Amém. Então, se nós vamos cumprir o nosso propósito de refletir Deus corretamente para outros nessa área, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a base bíblica para a disciplina física. Nós não podemos decidir seguir os nossos próprios ideias ou entendimento, nem as ideias do mundo sobre esse assunto. Porque o plano de Deus para a família é perfeito, assim como Deus é perfeito. Então, nós temos a responsabilidade para buscar entender na palavra de Deus qual é o plano de Deus para a disciplina física para os nossos filhos.
Então, eu gostaria de destacar alguns versículos. A Bíblia tem vários versículos que falam sobre esse assunto, mas eu gostaria de destacar alguns versículos com vocês hoje à noite. Semana passada, o pastor Fernando, ele começou esse mês com esse tema, falando sobre a criação dos filhos, e ele apresentou a importância de estar alcançando o coração dos nossos filhos. E nós fazemos isso ensinando, evangelizando, discipulando e disciplinando os nossos filhos. Uau. E nosso alvo maior em criar os nossos filhos é de apresentar Deus para eles e ajudar eles a conhecer, a crer, a se submeter e a servir Ele. E Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 nos explicam como fazer isso. Versículo 6 diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, esses versículos estão mostrando para nós que a nossa responsabilidade de criar os nossos filhos no Senhor envolve todos os dias e todos os momentos durante o dia. Devemos estar aproveitando de muitos momentos variados durante o dia para estar ensinando os nossos filhos a respeito de Deus e a sua palavra. E uma parte desse ensino é disciplina física. Precisamos entender isso. Tem vários versículos no livro de Provérbios que falam especificamente sobre disciplina física. Provérbios capítulo 13, versículo 24, fala assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O mundo em que vivemos hoje diz que nós não amamos os nossos filhos quando disciplinamos eles fisicamente. Mas esse versículo diz o oposto. Se nós amamos os nossos filhos, nós vamos discipliná-los porque sabemos como é importante para eles aprender a respeito do nosso Deus e a respeito do pecado. Provérbios capítulo 22, versículo 15, diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Nossos filhos são pecadores, com vontade própria, com espírito independente e rebelde, e cheios de tolice. Deus tem nos dado a responsabilidade de discipliná-los para livrá-los dessas características que impedem eles amar e obedecer a Deus como Deus criou eles a fazer. Então, esse versículo mostra para nós que nós precisamos reconhecer a necessidade que os nossos filhos têm de disciplina física para tirar do coração deles a insensatez, o tolice e as atitudes que impedem eles a se submeter a Deus. Também em Provérbios 23, versículos 13 e 14. Capítulo 23, versículos 13 e 14 fala: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Esses versículos estão nos dando uma ordem. Disciplinar fisicamente os nossos filhos não é uma opção. É obediência a Deus. Quando nós não obedecemos a Deus nisso, as consequências são sérias.
E esses versículos estão dizendo que pode levar eles até a morte. Então, é importantíssimo que nós entendamos a necessidade de obedecer a Deus, obedecer esse mandamento de disciplinar os nossos filhos no Senhor. Provérbios capítulo 29 e versículo 15 também diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Desculpa. Disciplina física traz sabedoria para os nossos filhos. Sabedoria que eles vão precisar para viver as suas vidas de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus. A pior coisa que nós podemos fazer é deixar nossos filhos seguir seu próprio entendimento e desejos. E, infelizmente, hoje em dia, nós vemos isso muito nessa geração. Eu admiro muito os professores e professoras de hoje. Vocês são meus heróis, porque não é fácil ser professor hoje. Muitas crianças, quando vão para a escola, não têm respeito nenhum para a autoridade dos professores, os diretores. Por quê? Porque eles não estão aprendendo isso em casa. Os pais estão deixando os filhos fazer a sua vontade, seguir os seus desejos, e isso está se refletindo nas escolas, na igreja e na nossa sociedade. Então, se nós amamos os nossos filhos, precisamos disciplinar eles, para eles aprender sabedoria, para eles entender a vontade de Deus para eles. Com certeza tem mais versículos na Bíblia que falam sobre a necessidade de disciplinar fisicamente, mas eu queria destacar esses versículos hoje à noite. Agora, é importante, depois de entender a base bíblica para a disciplina física para os nossos filhos, é importante entender os alvos para a disciplina física. E para entender os alvos bíblicos para a disciplina física, é importante entender quais não são os alvos para a disciplina física. Porque eu acho que às vezes tem um pouquinho de confusão sobre isso, né? Então, em primeiro lugar, o alvo bíblico de disciplina física não é punir a criança, fazer a criança sofrer ou criar respeito por medo. Nós não estamos administrando disciplina física para punir os nossos filhos ou para causar sofrimento porque eles fizeram algo errado, ou para criar um respeito por medo. Você vai me obedecer ou você vai apanhar. Isso não é o respeito que Deus quer. Deus não quer que nós respeitamos Ele por medo, mas sim por amor e por entender a vontade de Deus. Também o alvo não é de descontar a sua ira na criança. Então, eu tenho visto pais descontar a sua ira no seu filho, né? E é triste, porque isso traz uma confusão no coração da criança sobre o porquê que está sendo disciplinado. Se é só porque desagradou a mãe está irada. Então, isso não é o alvo. Nós não temos o direito de descontar a nossa ira no nosso filho através de disciplina física. O alvo também não é de somente mudar o comportamento da criança. Hoje em dia, né, tem expectativas de como crianças devem se comportar. E para nós, como pais, é fácil focar nisso. É fácil querer sempre ter filhos bem comportados para não passar vergonha na frente de outros, para receber o respeito de outros, para aparecer uma família espiritual.
Mas o problema com esse foco é que nós podemos criar filhos hipócritas. Filhos que entenderam o comportamento certo, mas que têm um coração longe de Deus, que têm um coração cheio de sua vontade e seus desejos, em que vão buscar entender como satisfazer de uma forma que não leva à disciplina, de uma forma que não é visível através de um comportamento errado. Então, não é somente mudar o comportamento da criança. Também o alvo não é enfatizar seus desejos ou sentimentos de ofensa, irritação, ira ou tristeza. O foco também não pode ser em nós como pais. Nós não podemos estar dizendo o que você fez me deixou triste, magoado, irado, etc. O foco não é como o pecado do nosso filho nos afeta, mas sim como o pecado do nosso filho ofende a Deus, como Deus vê isso. Então, isso não pode ser o alvo. Também não pode ser o alvo de satisfazer os nossos ídolos. Todos nós, como pais, temos ídolos. E é interessante que esses ídolos se levantam na hora de disciplina física, na hora de disciplina para os nossos filhos. Talvez é um ídolo de conforto, é um ídolo de ser bem respeitado, bem visto por pessoas. Talvez é um ídolo de ter filhos bem comportados. E esses ídolos podem se aparecer se nós focamos e colocamos isso como motivo. Eu estou chateada porque você não me deixou em paz. Eu queria sentar no sofá, eu queria assistir TV, eu queria ler um livro e você fez isso e aquilo e agora eu vou te disciplinar. Ou de dizer, olha só o que você fez, as outras pessoas vão pensar mal de mim, vão pensar que eu não sou um bom pai, uma boa mãe. Então, isso não pode ser o alvo que os nossos ídolos se levantam na hora de disciplinar os nossos filhos. Agora, vamos ver os alvos bíblicos para disciplina física. Vamos ver quais são os alvos que nós devemos entender e buscar alcançar no momento de disciplina física dos nossos filhos. Nós podemos aproveitar a hora de disciplina para ensinar os nossos filhos algumas verdades importantes. Então, um alvo de disciplina física é de ensinar sobre Deus. Quem é Deus? Nosso Deus é perfeito. Ele é santo. Ele é justo. Ele é o nosso juiz. E na hora de disciplina, quando estamos confrontando o nosso filho a respeito do seu pecado, é um momento bom de trazer Deus, de ajudar eles a entender que Deus julga, que Deus é santo, que aquilo não agrada a Ele. Mas ao mesmo tempo de lembrar que eles que Deus também é amoroso, que Ele ama eles, que Ele quer que os nossos filhos aproximam a Ele. Mas um alvo é de ensinar sobre pecado. O nosso filho é um pecador. E ele é separado de Deus por causa do seu pecado. Então, quando nós estamos aplicando a disciplina física, devemos estar conversando sobre pecado. Devemos estar conversando sobre o pecado específico que o nosso filho cometeu. Devemos ajudar os nossos filhos a entender que esse pecado separa eles de Deus, afeta o relacionamento deles com Deus. Mais uma verdade que devemos estar ensinando é sobre arrependimento verdadeiro. Nós queremos que os nossos filhos entendam a necessidade de se arrepender desse pecado verdadeiramente. Não é simplesmente um remorso que foi pego ou um remorso que vai ser disciplinado,
Mas se arrepender, que significa concordar com Deus, que aquilo que foi feito é pecado, ofende a Deus, e de se arrepender de ter feito isso. Isso é importantíssimo, ajudar os nossos filhos a chegar a se arrepender na hora de disciplina física. Mais uma verdade que devemos estar ensinando nossos filhos é sobre confissão de pecado. 1 João 1,9 diz que se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e vai nos perdoar e nos purificar. Deus tem oferecido uma oportunidade de nós confessar os nossos pecados e receber perdão e purificação. Então, é algo tão precioso poder ajudar os nossos filhos a entender que eles precisam se arrepender e eles precisam confessar especificamente o pecado que cometeram diante de Deus, através de uma oração, muitas vezes em voz alta, para nós poder ajudar os nossos filhos a entender como se expressar de maneira certa para Deus. Uau. Também precisamos ensinar os nossos filhos sobre perdão. Que bênção que depois de confrontar os nossos filhos sobre seu pecado, de ajudar eles a se arrepender e confessar esse pecado a Deus, que eles possam receber perdão para esse pecado. Eles não precisam mais levar a culpa, o peso do seu pecado. Eles podem receber esse perdão por causa da morte de Jesus Cristo na cruz e a graça de Deus. Nós também devemos estar ensinando os nossos filhos sobre salvação em Cristo e a graça de Deus. Esse momento é o momento perfeito de estar ajudando os nossos filhos, especialmente aqueles que não têm colocado a sua fé em Cristo ainda, sobre o Evangelho, de ajudar eles a entender mais uma vez sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, que Cristo morreu no lugar deles, que Cristo levou a punição, o castigo que eles merecem para seu pecado e que eles podem ser salvos do seu pecado e receber a graça de Deus. Para os filhos que já têm colocado a sua fé em Jesus Cristo, é muito bom que eles entendem a graça de Deus. Foi a graça de Deus que salvou eles, mas também a graça de Deus que ajuda eles diariamente a buscar agradar Ele. Uma outra verdade que devemos estar ensinando os nossos filhos é sobre obediência a Deus e seus pais. Os nossos filhos precisam entender, a Bíblia fala sobre obediência. Obediência aos seus pais. Os nossos filhos precisam entender que os pais são a autoridade que Deus tem colocado sobre eles. E eles precisam obedecer e honrá-los. E a Bíblia também fala muito sobre a importância de obedecer a Deus. E obedecendo os seus pais é obedecendo a Deus. E obedecendo os outros mandamentos de Deus também. Mais uma verdade que devemos estar ensinando nesse momento de disciplina física é sobre o que é certo e o que é errado. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, nós não podemos confiar que os nossos filhos vão aprender isso. Na escola, no emprego, na rua, os nossos filhos vão receber muitos conselhos de várias fontes, mas nem todos os conselhos vão ser de acordo com o que Deus acha que é certo e o que é errado. Então, nós devemos estar aproveitando essa oportunidade de destacar mais uma vez que Deus, que é o Criador, o Senhor de tudo que existe, o soberano, Ele é quem decide o que é certo e o que é errado. E nós devemos seguir isso. Podemos também ensinar sobre limites para os nossos filhos. Né? Como foi lido antes e foi dito antes, os nossos filhos, eles têm a vontade própria.
Eles têm os seus desejos, eles têm um coração rebelde. E eles precisam entender que eles não podem sempre seguir os seus desejos e as suas vontades. Tem limites. E eles precisam reconhecer e aceitar esses limites para as suas vidas. E por último, esse momento de disciplina física é um momento perfeito para ensinar sobre as consequências de pecado. A disciplina física traz uma dor física que é uma demonstração de como as consequências de pecado são dolorosas. E os nossos filhos precisam entender que se eles continuem no seu pecado, eles vão sofrer consequências muito difíceis e dolorosas. Então, nós podemos ajudar eles a entender isso nesse momento. Enfim, a disciplina física é uma oportunidade excelente de evangelizar e discipular os nossos filhos. Uma vez eu ouvi uma história de um menino que chegou no momento de disciplina com teu pai e ele estava muito triste. Ele disse: pai, eu não consigo. Eu tento e eu faço errado. Eu não consigo obedecer e agradar a Deus. E ele começou a chorar. E o teu pai aproveitou essa oportunidade preciosa e disse: isso é a verdade, filho. Você não consegue. Você precisa ser salvo dos seus pecados. Você precisa colocar a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e você precisa buscar a ajuda, o poder e a graça de Deus para te ajudar. E que lindo momento quando aquele menino colocou a sua fé em Cristo Jesus. Amém. E foi salvo. E isso Amém. foi porque ele entendeu naquele momento de disciplina física a necessidade dele de salvação, de ajuda de Deus. Ele entendeu que ele não tinha a capacidade de agradar a Deus com a sua própria força. Então, disciplina física pode ser algo que nos dá a oportunidade de até levar os nossos filhos para a salvação. Que bênção! Agora, depois de ouvir todos esses alvos, talvez algumas de vocês estão pensando: puxa, isso é muita coisa. Mas como fazer isso na prática? Eu até vi um comentário de uma senhora que disse: mas quanto tempo vai levar para fazer tudo isso, né? Porque parece muita coisa. E eu entendo que dependendo da idade da criança, dependendo da situação, claro que você não vai ter uma hora para fazer uma pregação que inclui todas essas verdades extensas, mas é importante para nós ter tudo isso em mente na hora que nós estamos aplicando a disciplina física para poder ter o discernimento no que fazer, no que falar naquele momento que vai alcançar o coração do nosso filho na melhor maneira. Então, para responder a sua pergunta, eu quero compartilhar com você como aplicar a disciplina física na maneira prática. Eu creio que hoje em dia muitos pais não praticam disciplina física por medo e por não saber como fazer biblicamente. O mundo é contra e até descreve disciplina física como abuso. Então, é importante para nós ter a confiança e a convicção em como aplicar a disciplina física de uma forma bíblica, de uma forma que vai alcançar esses alvos que eu compartilhei contigo. Como eu compartilhei no início, o meu pai refletiu Deus Pai, especialmente na hora de disciplina. Sou grandemente abençoada de ter tido esse exemplo para seguir com meus filhos.
Então, eu gostaria de compartilhar passo por passo como meu pai me disciplinou e como eu busquei disciplinar os meus filhos. Porque eu creio que é a maneira bíblica. Então, vamos lá. A primeira coisa, o pastor Fernando destacou semana passada. O que você vai usar para aplicar a disciplina física precisa ser algo flexível e único. Então, precisa ser um item que é especial para isso. Não deve ser a sua mão e nem qualquer coisa que você acha por perto, como chinelo, vassoura e etc. Né? Às vezes, quando nós não temos um plano bem pensado, no momento de ira, no momento de frustração, pegamos qualquer coisa e vamos bater. Mas isso não é o jeito bíblico de aplicar disciplina física. Então, precisa ser algo flexível e único, algo que vai trazer dor, mas que não vai deixar uma marca, que não vai machucar a criança. Porque, de novo, o alvo não é de punir ou castigar. Não é para machucar. É de entender a criança, é de ajudar a criança a entender a seriedade e as consequências dolorosas do seu pecado. Então, algumas pessoas pegam uma vara mesmo, da árvore que está no quintal. Outros pegam um pau de madeira ou alguma coisa que eles podem usar para aplicar, que vai ser usado especificamente nesse momento, mas que não vai machucar. Também, aplicar disciplina física deve ser feito com calma e não em ira. Seu filho precisa entender que disciplina não é porque te deixou irado, mas porque Deus mandou. Com meus filhos, eu tenho tido momentos em que eu precisava mandar eles para seu quarto para refletir sobre aquilo que fez e para me dar alguns momentos para me acalmar, para eu orar e para me preparar a aplicar a disciplina física de uma forma bíblica. Então, não tem problema de mandar o seu filho sentar e refletir e de você ir para o seu quarto e se ajoelhar e dizer, por favor, Deus, me ajuda. Me ajuda a me acalmar. Me ajuda a não disciplinar em ira. Também devemos fazer com oração. Eu falei sobre isso agora. Irmãs, Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo e Ele vai nos cobrar pela maneira que estamos disciplinando os nossos filhos. Nós precisamos da ajuda dEle. E oração é importantíssimo para isso. Então, se você precisa orar antes, se você precisa orar com seu filho antes, isso é muito bom. Até para seu filho entender que Deus está presente e faz parte desse processo e que você quer fazer na maneira que agrada a Deus. A próxima coisa que você precisa fazer é de esclarecer para a criança o que foi feito que foi errado. É bom perguntar para a criança o que fez para ver se entendeu, especialmente com crianças pequenas. Para isso funcionar bem, nós devemos estar ensinando os nossos filhos o que agrada a Deus fora da hora da disciplina e de estabelecer limites claros. Nós não podemos cobrar os nossos filhos de algo que nós não temos ensinado eles fora da hora de disciplina. Nós não podemos cobrar dos nossos filhos limites que nós não estabelecemos com eles antes da hora de disciplina. Então, às vezes,
talvez o nosso filho nem entende muito bem o que tinha feito que foi errado. Então, é importante, em primeiro lugar, ajudar a criança a entender o que fez, ajudar a criança a entender que foi errado. Uau. E a próxima coisa é de ajudar os nossos filhos a entender que aquilo que foi feito foi pecado e não agradou a Deus. De novo, o foco não é em nós. Não é você me chateou, você não me agradou, você me desobedeceu. A ideia é que foi pecado, desobedeceu e não agradou a Deus. E é por causa disso que você está sendo disciplinado. A próxima coisa que devemos fazer é de explicar a nossa responsabilidade de disciplinar os nossos filhos, que é dado por Deus. Os nossos filhos precisam entender que nós não estamos disciplinando eles porque somos irados, porque somos chateados, porque nós não aguentamos mais eles, ou porque queremos que eles sofrem, mas sim, estamos disciplinando eles por obediência a Deus. Deus tem nos mandado a fazer isso. E podemos até dizer para os nossos filhos, se eu não te disciplinar, eu estarei desobedecendo a Deus. O foco é sempre em Deus. A próxima coisa é de explicar a dor das consequências de pecado. Os nossos filhos precisam entender a seriedade do seu pecado, as consequências que podem vir por causa do seu pecado. Eu lembro de uma vez em que meu pai me levou para o quarto para me disciplinar. Meu pai é um homem muito sensível a pecado, pecado no seu próprio coração e pecado na sua família. E na hora de disciplina, eu sempre vi uma tristeza no rosto, nos olhos dele, porque ele estava tão triste que eu tinha pecado contra Deus. Não era contra ele, mas contra Deus. E eu lembro de uma vez que ele, com lágrimas nos seus olhos, ele disse para mim, Cíntia, hoje você vai me disciplinar. Hoje eu vou levar o seu castigo para aquele pecado que você fez. Isso me impactou de uma forma incrível. Por quê? Porque meu Deus, porque meu pai, naquele momento, ele estava demonstrando para mim de uma forma viva na minha frente o que Cristo fez por mim na cruz. Meu pai estava tão quebrantado por causa do meu pecado que ele queria levar o meu castigo, assim como Cristo levou o nosso castigo na cruz. Então, é uma oportunidade para nós demonstrar para os nossos filhos a tristeza e a dor e as consequências do seu pecado. Na hora de aplicar a disciplina, nós devemos aplicar de uma forma calma. Eu sempre apliquei no bumbum dos meus filhos. É um lugar um pouquinho mais fofo, é um lugar onde nós podemos disciplinar, que não vai machucar, que não vai deixar uma marca. E é sempre importante estabelecer o número de tapas antes de aplicar. Isso evita que a nossa ira e a nossa frustração nos leva a disciplinar de uma forma errada, uma forma que não agrada a Deus. Então, dependendo da seriedade do pecado, pode ser uma tapa, 2 tapas, 3 tapas. Não são muitas tapas, tá? Porque a ideia não é de castigar ou fazer sofrer. A ideia é de ajudar o filho a entender a seriedade e as consequências dolorosas. Depois de aplicar a disciplina física, devemos dar um abraço para nosso filho e dizer que nós amamos eles.
Não deve restar nenhum sentimento e demonstração de ira ou frustração ou irritação na nossa parte. A disciplina restaura o nosso relacionamento com nosso filho. Eles devem sentir na pele o nosso amor por eles. Eles devem entender que o motivo da nossa disciplina é por amor. Depois de dar um abraço, devemos levar a criança a pedir perdão a Deus em oração. E devemos ajudar os nossos filhos a ser bem específicas em dizer para Deus o que tem feito. Então, uma oração parecida com isso. Deus me perdoe, porque eu pequei contra ti. Eu desobedeci a sua palavra e eu fiz tal coisa. Me perdoe, Senhor. Obrigada, Deus, por me perdoar e me amar. Eu aprendi essa oração muito nova. Eu era uma criança com uma vontade própria bem forte. Meu pai disse que eu apanhei mais do que todos na família. Mas eu dou graças a Deus que parte dessa disciplina foi de como criança pequena eu aprendi a poder confessar o meu pecado a Deus e pedir perdão de uma forma muito específica. E de receber o perdão específico de Deus. Então, essa oração é importante. Até uma criança muito pequena, com palavras simples, pode aprender a orar, confessando e pedindo perdão a Deus. Depois de orar para Deus, se a criança pecou contra uma outra pessoa, por exemplo, brigou com o irmão ou te desobedeceu, devemos ajudar os nossos filhos a pedir perdão para aquela pessoa também. É importante para os nossos filhos entender que eles precisam pedir perdão para a pessoa que ofendeu ou que pecou contra. E mais uma vez, esse pedido de perdão deve ser específico, falando o que fez e pedindo perdão, não simplesmente dizendo, me desculpe. E essa é uma oportunidade para nós ajudar os nossos outros filhos a aprender a perdoar, né? Talvez o outro irmão não está muito afim a perdoar. Não, minha perna está doendo, você me chutou. Mas podemos ensinar os nossos filhos a pedir e a estender perdão de uma maneira específica que restaura aquele relacionamento. Agora, se depois desse processo todo, você ainda percebe uma falta de atitude sincera de arrependimento, você vai precisar começar o processo tudo de novo. Mas agora o motivo de disciplina é uma atitude de rebeldia e falta de arrependimento. E eu já tenho precisado fazer isso com os meus filhos. No fim de todo esse processo, eu percebi na voz, eu vi no rosto, eu senti uma atitude que ainda estava rebelde, que não tinha se arrependido. E eu precisava começar tudo de novo. Mas agora o pecado era rebeldia, era falta de arrependimento verdadeiro e levar o processo de novo. Para ajudar os nossos filhos a entender que não é somente o ato de pecado, mas a atitude também que importa para Deus. Que Deus vê o coração, que Deus vê a atitude. Se você não tem disciplinado o seu filho, ou se tem disciplinado o seu filho erradamente, o seu pecado de desobedecer a Deus e não refleti-lo corretamente. Você precisa pedir perdão para Deus e para o seu filho. Seu filho precisa ver você lidar biblicamente com seu pecado para ter o exemplo certo a seguir. E eu te confesso que em muitos momentos eu já precisei pedir perdão para os meus filhos, porque eu disciplinei em ira, ou porque eu nem disciplinei, ou porque eu ameacei e não cumpri, ou porque eu não lidei bem com o comportamento e o pecado deles.
E é muito precioso ver nas vidas dos nossos filhos, ver eles entendendo que nós também somos pecadores. E nós também precisamos pedir perdão quando nós pecamos. E que eles podem nos perdoar também. Para mim, isso torna o nosso relacionamento com os nossos filhos mais doce, mais querido. Uma verdade importante que eu tenho aprendido durante esses 25 anos de ter filhos é que Deus me deu filhos para mostrar o meu coração e as áreas em que eu preciso crescer na semelhança de Cristo. Eu não me achava uma pessoa irada e egoísta até ter filhos. E eu agradeço a Deus por meus filhos e a maneira que Deus tem usado eles na minha vida para crescer na semelhança de Cristo. Agora, talvez depois de ouvir tudo que é envolvido em disciplinar nossos filhos biblicamente, você pode estar pensando que é muito difícil, porque é algo que requer bastante tempo e energia. E você está certo. Para disciplinar biblicamente de uma forma que evangeliza e discipula o seu filho, você precisa investir tempo, esforço e energia. E vai ser importante ser consistente em vez de ameaçar sem cumprir. Mulheres, eu entendo que na nossa vida corrida, às vezes é difícil parar para poder investir tempo nisso, mas eu te garanto que quando você coloca isso como uma prioridade na sua vida, traz fruto, traz fruto. E para nós, talvez algumas de nós precisa avaliar a nossa agenda, precisa avaliar as nossas atividades, porque nós reconhecemos que nós não temos tempo para fazer isso. Na nossa correria, nós estamos fazendo de qualquer jeito, nós nem estamos disciplinando certo, porque nós não temos o tempo necessário para fazer o que Deus está pedindo para nós. Mas é uma prioridade, para nós é uma prioridade. E eu te garanto que se você se esforçar com a graça de Deus, colocar em prática essa disciplina bíblica, Deus vai agir. Eu não posso te garantir que o coração dos seus filhos vai reagir como todos nós gostaríamos, mas eu te garanto que Deus vai te abençoar e Deus vai agir em ti. Agora, a realidade é que tudo isso é cansativo. Vai ter dias em que sentimos o desejo de desistir. Eu já senti isso. Vamos sentir sem forças, sem esperança que os nossos filhos vão aprender e vão obedecer a Deus. Vamos sentir sem capacidade e sem sabedoria. E nesses momentos nós devemos lembrar de quanto que precisamos de Deus e da sua graça nessa área, como em todas as outras áreas nas nossas vidas. Nós precisamos clamar para Deus nos capacitar, nos dar sabedoria, energia, autocontrole, discernimento, amor e persistência para cumprir essa responsabilidade tão preciosa que Deus tem nos dado, de criar nossos filhos no Senhor, para o Senhor. Mulheres, eu sei que esse é um desafio para todos nós. É um desafio, em primeiro lugar, porque o nosso próprio coração e os nossos ídolos, eles se levantam. E às vezes nós não queremos investir o que é necessário para fazer isso de uma forma bíblica. Mas também nós precisamos de Deus e do seu discernimento para poder enxergar as necessidades dos corações dos nossos filhos. Nós precisamos da ajuda dele, mas ele tem nos prometido isso. Ele tem nos prometido a sua graça, ele tem nos prometido a sabedoria quando pedimos, ele tem nos
prometido o seu perdão quando falhamos. E tudo isso é para a glória dele. Então vamos lá Amém. e se precisamos de ajuda de outras, vamos pedir ajuda, vamos buscar recurso, vamos buscar ajuda dos nossos pastores, das nossas igrejas e vamos criar os nossos filhos no Senhor e para o Senhor. Amém. 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 Precioso demais, viu? Ei, irmãos, eu tô murchinha que só aqui. Não sou mãe, né? Mas assim, a preparação começa com muita antecedência, como a Cíntia falou, o seu próprio lar exemplificou isso. E eu tô aqui pensando que é realmente um grande desafio. Eu penso que para mim seria o maior desafio realmente aplicar a disciplina. Ensinar a disciplina do ensino não seria tão difícil, mas a disciplina de aplicar realmente a vara é um desafio. Mas hoje eu estou confortada, digamos assim, encorajada para que, se Deus me conceder casamento e filhos, eu vou fazer na dependência do Senhor, porque vou colher frutos para aqui na vida e frutos para a eternidade, né? Porque obedecer ao Senhor é realmente uma grande bênção. Que Deus conceda energia e graça às irmãs. Realmente, como a Cíntia falou, é um momento para a gente também, né? Fica claro que a gente depende do Senhor. E o Senhor quer isso, né, Cíntia? Quer que a gente enxergue que sem Ele a gente não pode fazer nada. É por isso, então, que a família é realmente um local ideal onde a graça de Deus pode abundar, né, Cíntia, sobre pecadores, morando ali em conjunto. Deus é perfeito. A família é realmente o lugar ideal onde os atributos de Deus podem ser revelados, o conhecimento dele pode ser propagado da maneira mais eficaz. Que lindo o exemplo que a Cíntia falou do seu pai. Coisa mais bela, né? Poder falar dessa forma de um pai que pode refletir a Cristo em todo o ensino e no disciplinar. Um homem sensível ao pecado. Que grande bênção. Que Deus conceda que nós também sejamos assim e que nossos maridos também tenham esse exemplo também. Cíntia, muito obrigada. Você é uma grande bênção. Eu sei que as irmãs que estão aí já falaram como ficaram, foram abençoadas e ainda mais as que ainda vão ouvir. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, que esse tempo aí seja uma bênção com a sua família. Seu pai está aí ainda? Nós Que vamos ver bênção. o pai semana que vem. Então, que grande bênção. Diga a ele que nós ficamos edificadas com o exemplo dele. Que bênção que você ainda o tem. Isso. Então, até uma próxima. A Cintia vai voltar próximo mês e em outubro também. Então, graças a Deus por sua vida, querida. Que Deus te abençoe grandemente aí. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. As irmãs que chegaram aí também, Deus abençoe.